Olá, queridos amigos da comunidade espírita Nova Era, Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria agradecer também a todos aqueles que nos escutam por este meio virtual. Queria saudar todos os espíritas, todas as cidades, companheiros das instituições, simpatizantes espíritas da região, aí do Vale do Jiquiriçá. Tenhamos todos paz no coração. Queria agradecer também à Rádio Transvale e todos os outros meios de comunicação que possam divulgar essa mensagem aí junto com os nossos queridos amigos da comunidade espírita Nova Era. Enfim, hoje o tema proposto pela casa é um tema bastante interessante, é um tema que vai, de alguma forma, refletir um pouco a figura de Jesus, né? O tema é: quem foi Jesus? Né? Quem foi Jesus? E o tema é muito, eu acho um tema muito oportuno, porque dá a condição de se refletir um pouco sobre ele, né? Sobre ele, né? Sobre a figura de Jesus, a personalidade de Jesus, né? A personalidade de Jesus. Né? Personalidade no sentido não que nós temos hoje de personalidade. Personalidade hoje é alguém que está em destaque na sociedade. Eu não estou falando nesse sentido. Estou falando da persona. Persona é, por assim dizer, a apresentação que todo mundo tem. Né? O que é a personalidade? A personalidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa. Né? Aspecto fisionômico, o nome, o modo de ser, o caráter, né? A sua conduta social, enfim, tudo que identifica alguém, né? Nesse sentido é a sua personalidade. Os seus dados pessoais, assim, catalogados juridicamente, né? Identificam aquela pessoa, o RG, o CPF, o número de título de lei, enfim, tudo que possa dizer fulano é fulano. Né? Corporalmente, a sua digital, tudo isso caracteriza e individualiza uma pessoa. E personalidade também no seu aspecto psíquico, como o indivíduo se vê e como a comunidade, como ele se apresenta para a comunidade. Né? Não é personalidade, fulano é uma personalidade, numa linguagem comum, que é alguém que tem destaque em mídia, etc. Não é nesse sentido. Todos temos personalidade, ou seja, todos temos um conjunto de característicos que nos apresentam, que nos anunciam, né, como somos no meio dessa comunidade. Então, qual era Jesus? Né? A questão é, o tema, questão é, quem foi Jesus? O tema está corretamente colocado, porque quem foi Jesus? Jesus foi um Cristo que habitou, né, um corpo físico e manifestou uma personalidade. Jesus é uma personalidade extinta. Jesus não existe mais. Né? O Jesus que nós estamos nos referindo. Né? Ele não existe mais. Ele existiu por 33 anos. Com os 33 ele foi executado. Né? Então, essa persona, essa personalidade não existe mais. Claro que quando a gente se refere a ele, olha, ore a Jesus, peça a Jesus, todo mundo sabe que você está se referindo ao Cristo. Porque o que sobreviveu? O Cristo. Quando nós desencarnarmos, né? Quando nós morrermos, né? Ninguém vai dizer assim, Oscar, ou vai dizer Pedro, ou Paulo não sei o quê, não vai se referir a isso. Né? Porque essa personalidade já não vai existir mais. Quando o espírito volta para o mundo espiritual, ele de alguma forma readquire todas as suas outras características. Né? Ele deixa o corpo e tudo que aquele corpo representou.
muitos ainda ligados muito fortemente ligado a determinadas paixões, né? Aquilo que representou para a sociedade, pode ter sido um grande político, um grande ator, um grande, né? Ele ainda se envaidece com isso e fica um pouco ainda meio que ligado, mas com algum tempo no mundo espiritual, ele já não vai mais, nem ele mesmo, se reconhecer dessa forma, porque ele vai readquirir outros conhecimentos, vai saber da sua nova condição e vai estabelecer um novo trânsito no mundo espiritual. É uma outra questão. Kardec até pergunta isso aos espíritos. Como o espírito, está lá livre dos espíritos, vê o corpo quando ele deixa o corpo pelo fenômeno da morte. Aí os espíritos respondem, ele vê o corpo como uma roupa velha que não tem mais uso. Né? Não tem mais sentido, não tem mais utilidade. Por quê? Porque o espírito, ele já teve outras vidas, já teve muitas mortes, muitos renascimentos, que são as reencarnações. Né? Então, é um pouco isso. Então, ele já viu os seus diversos outros corpos. Nós não nos lembramos agora, porque quando nós ingressamos numa reencarnação nova, né, numa nova encarnação, pelo fenômeno da reencarnação, nós somos submetidos ao esquecimento do passado. Então, não nos lembramos. Mas isso quer dizer que as personalidades antigas não estão sepultadas no nosso inconsciente? Freud não trata do inconsciente, né? Carl Gustav Jung não trata do inconsciente. Os grandes estudiosos da mente já não trabalham o inconsciente, inclusive dramas, conflitos, etc. Não são resgatados do inconsciente, muitas vezes trazidos para o consciente, quer dizer, o nível de vigília, o nível de entendimento atual, para serem tratados e trabalhados, e determinados problemas emocionais, comportamentais são curados? São, sim. Né? Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Né? Então, com o tempo, ele vai sendo recebido no mundo espiritual, sendo esclarecido, etc. Ele vai se desvinculando e ele, inclusive, se desvincula das pessoas do nível corporal, porque espírito é o que ele é. E é isso que ele vai ser esclarecido e a sua memória, o seu entendimento vai ser recuperado para ele, então, planejar uma nova reencarnação, ajustando aqui e ali os pontos de natureza moral que ele não conseguiu vencer, porque as encarnações servem para isso. Né? E no mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós habitamos, mais ainda, mais ainda. Né? Então, na verdade, amigos e amigas, quando nós falamos, a pergunta foi muito bem feita, quem foi Jesus? Jesus foi uma personalidade que no período tal, né, transitou entre os humanos, corporalmente, fisicamente, porque o nível dele já não era mais um nível humano, na escala evolutiva. Né? O espírito, quer dizer, o princípio espiritual, ele é criado de uma forma muito pequena, muito reduzida, muito simples, né? E ele vai transitando pelos diversos reinos, processos complexos, até um processo complexo de entendimento. Mas os espíritos tratam disso, quem quiser estudar isso, o livro dos espíritos. Né? Então, mas chega um dado momento que ele transita do reino animal para o reino hominal, quer dizer, o reino do ser humano, hominal, que é o que nós estamos. E esse reino hominal, ele é um reino um pouco dilatado, um pouco longo. Né? Então, nós vamos ter mundos que caracterizam essa etapa. Os mundos primitivos, onde os espíritos têm suas primeiras reencarnações, mundos de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos habitando agora, né? Quer dizer, faixa evolutiva que nós estamos habitando agora, nós do planeta Terra e outros mundos correspectivos, porque há uma imensidade de mundos, né? Uma imensidade de orbes, de planetas. Né? Fala-se hoje em trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias. Os estudiosos, né? Os engenheiros siderais, etc., os pesquisadores do cosmos, né? Eles falam isso. Né? Então, não se tem certeza, pode ser muito mais que isso. Só que trilhões de galáxias, só que uma única galáxia tem milhões e às vezes bilhões
de elementos estruturantes dessa galáxia, como planetas, enfim, outros asteroides e tudo que compõe aquela estrutura ali, que é algo, uma só, uma. Agora pense em trilhões. Só para vocês terem ideia, 1 bilhão são 1.000 milhões. 1 bilhão são 1.000 milhões de alguma coisa, né? De unidades de alguma coisa. Né? 1 trilhão são 1.000 bilhões. Nós estamos falando de uma única galáxia que tem bilhões, milhões ou até bilhões de corpúsculos e estrelas e estruturas e orbes e etc. Né? Vamos aí ter uma pequena noção do que significa o universo. E essa noção que nós temos aqui na Terra não é exata, porque ninguém sabe a extensão do universo. O que é o universo? Né? O que é o universo? Né? Então, Jesus, nós estamos na etapa de provas e expiações, mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, que é uma outra categoria evolutiva, estamos transitando para lá, né? A transição planetária nossa é para a regeneração. Mundos felizes, né? onde o bem é quase absoluto, mas ainda há um resquíciozinho de mal, que é um mundo que vem depois da regeneração, uma categoria evolutiva. E aí sim, muda-se de categoria. Deixa-se a etapa hominal e nós ingressamos na etapa angelical, dos anjos, né, por assim dizer, na linguagem mais católica e tal. Mas na linguagem espírita, esse nível, esse mundo celestes, que são os que vêm depois, são mundos de espíritos puros. Espíritos cujo psiquismo é totalmente desmaterializado. Não tem mais nenhum vínculo com a matéria, não tem nenhuma influenciação da matéria ou dependência da matéria, sequer reencarnam. Não precisam mais reencarnar. São espíritos que fizeram toda a sua etapa evolutiva. É o chamado mundo de Cristos. Né? Espíritos puros são Cristos. E dentre esses mundos ainda existe, entre eles, certa evolução, certa hierarquia, certo desenvolvimento que nós não alcançamos isso. Imagina, nós estamos cá embaixo, em provas e expiações, sequer migramos ainda para a regeneração, que ainda é uma etapa um pouco melhor, mas não é uma etapa ainda onde a gente vai ter que trabalhar muito o mal em nós ainda. Né? Porque a gente tem o hábito de transferir o mal para os outros. Né? Mas, na verdade, com a palavra de Jesus, ele nos remete a nós mesmos. Né? Olha o mal em você. Né? Olha o mal em você. Então, Jesus, que era esse Cristo encarnado, né, esse Cristo ocupando um corpo, ele não precisava vir para resgatar nada dele. Ele era um espírito já desenvolvido, um espírito puro, um espírito que era luz pura, pura luz, pura luz, né? Puro espírito, como se fala, né? Puro espírito. Então, ele, como não havia condição, veja, nós estamos falando de 2.000 anos atrás, quando ele esteve aqui. Quer dizer, hoje nós não temos uma noção exata dele. Olhe bem, não temos ainda hoje uma noção exata do que é. Imagine há 2.000 anos. Então, o que ele fez? Ele começou a esclarecer à humanidade quem ele era. Entenderam, amigos? Qual era a sua natureza e a sua condição crística? Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a realeza de Jesus. Ele precisa falar disso. Né? Ele tem que falar sobre essa realeza espiritual dele. Né? Como governador do planeta, como espírito responsável por este orbe, né? Por outras incumbências ali talvez de outras paragens espirituais que não só o planeta Terra, porque ele é um Cristo. Significa dizer, ele é um espírito que tem uma profunda ligação, uma profunda e perfeita ligação com o Criador, com Deus. Tanto que no Evangelho de João ele vai dizer isso. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. O que é um está em outro, amigos? São diferentes, não são a mesma coisa. Eles estão integrados, ligados.
sintonizados perfeitamente. E nessa mesma passagem de João, ele vai dizer assim, alguns versículos abaixo, ele vai dizer assim: eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas o Pai é maior que eu. Olha esse detalhe, mas o Pai é maior que eu. E um pouquinho depois ele vai dizer assim: quem me viu, viu aquele que me enviou. Lembram disso? Quem me viu, viu aquele que me enviou. Então notem como ele começa aqui e ali a ir se apresentando para a humanidade, porque a humanidade não tem condições de fazer o psiquismo de um Cristo. Nós não fazemos a leitura do nosso próprio psiquismo. Para isso, nós precisamos fazer processo de autoconhecimento, para nós iniciarmos um processo de entendimento de nós mesmos, por que agimos assim, por que pensamos assim, por que temos limitações para amar, por que temos limitações, essas limitações nos conduzem ao abandono de pessoas, à indiferença das dores das pessoas, né? Porque somos ainda violentos, porque quando eu resolvo o meu problema para mim, eu sou feliz, está tudo resolvido, e aí eu esqueço os outros, né? Enfim, tudo que representa a nossa própria realidade não conhecemos. Agora imaginem, amigos, o que significa ingressar no psiquismo, no pensamento de um Cristo. Não temos essa condição. Então ele sabia disso, porque ele conhecia a nossa pequenez espiritual, né? A nossa pequenez mental, emocional, moral, comportamental. Ele sabia disso. Então ele começou a ir se apresentando em todas as passagens. Fazer, né? Notem que ele, em alguns momentos, isso ele vai dizer, vai deixar muito claro isso. Eu sou a luz do mundo. Né? Ele diz isso. Olha que coisa sensacional, né? Olha que expressão sensacional. Quem de nós pode dizer, eu sou a luz do mundo? Não temos muito. Está muito distante essa época de dizermos isso. Temos que caminhar muito ainda. Né? Transformar muita coisa em nós. Né? Temos que transformar muita coisa em nós. Ampliar a nossa luz, como ele recomenda. Quem não andar comigo, andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo, andará em trevas. É como se ele dissesse assim, eu vim aqui por compaixão dessa humanidade, por compaixão a vocês, por compaixão às sombras que ainda ingressam, que estão envolvendo o mundo íntimo de vocês. Ele vem movido por esse amor. Não basta ser o governador, não basta ser, no nosso caso, o presidente, o governador, o prefeito. Não, eu tenho que ir onde estão as necessidades. Eu tenho que ir, essa é a minha tarefa. Não é a tarefa do pai em relação aos filhos, é essa. O pai tem que ir onde estão as necessidades dos filhos. E lutar ali, estar ali, se condoer e fazer o possível. Claro que o filho pode também tem o livre-arbítrio, ele vai decidir o que ele quiser. Ele tem seus vícios, tem suas coisas. Mas o pai e a mãe, né, têm uma tarefa muito específica. Jesus tem uma tarefa muito específica na condição de irmão maior nosso. Um irmão que alcançou a iluminação total. Tanto que ele diz, eu sou a luz deste mundo. Né? Eu sou a luz deste mundo. Então, a compaixão dele, a compaixão para com as nossas trevas, né? As trevas humanas. As trevas humanas. Né? E nós, de alguma forma, de algum modo, não o compreendemos. A humanidade não o compreendeu, a humanidade daquela época, né? Tanto que ele vai narrar todo o processo que aconteceria com ele, porque ele sabia que a humanidade não tinha condição de identificá-lo. Os próprios discípulos próximos da convivência ali com ele não tiveram essa condição. Não tiveram.
Tanto que todos eles foram submetidos ao quê? A teste. E todos recuaram no momento que ele estava sendo preso, né? No momento que seguiu o seu julgamento. Né? A Pedro, ele diz diretamente a Pedro, sem julgar Pedro. Ele não estava julgando Pedro. Ele não julgou ninguém, porque ele sabia da dificuldade humana. Ele passou também por essa etapa toda que nós estamos passando, ele passou. Só que é um espírito muito antigo. Né? Nós estamos vindo depois. Ele é um espírito muito antigo na ordem da criação. Então ele passou pela etapa de provas e expiações como nós estamos passando. Que temos que decidir. Todos nós um dia seremos Cristos. Porque já nascemos com as potencialidades crísticas. O que precisamos é adquirir a consciência crística. Mas a nossa consciência ainda é uma consciência de sono. Não é? De sono. Pelos 5 graus, ou 5 níveis, mais ou menos, estudados, elaborados e concluídos pelos aqueles que entendem sobre os graus de consciência, estabelecem consciência de sono sem sonhos, aqueles que são mais corporais, né? A pessoa mais fisiológica, come, dorme, bebe, enfim, busca a satisfação das suas necessidades sexuais, o que é lícito, é normal. Não há nada contra o sexo. O sexo, ele é belo quando ele é exercido com pureza da alma. Ele é feito com amor. Ele não é o resultado de uma exploração do outro, né? De uma imposição, de uma violência. Né? O sexo é belo, o sexo é força criativa. Né? É um instinto que empurra uma pessoa para o encontro com a outra. É lei divina o sexo. Agora, nós é que muitas vezes ingressamos em determinadas viciações e desagramentos que abusamos dele. Mas quando a consciência se expande, vamos compreender exatamente o que é o sexo e a sua força criadora e a beleza. Tanto que nós somos o resultado do sexo realizado por nossos pais. Se não houvesse, não nasceríamos, não existiríamos, a humanidade seria extinta. Então é a força criadora. Mas ela não é só criadora nesse aspecto físico, de criar corpos para espíritos reencarnarem, né? É também uma força criadora quando ela é usada para outras atividades da arte e outras tantas atividades que nós podemos realizar. Mas, enfim, o nosso tema hoje não é esse, né? Então, é nesse sentido que nós vamos encontrar na figura de Jesus esse ser incompreendido. Como se diz, Jesus foi o amor não amado. O amor não amado. Ele amou, trouxe o amor incondicional, mas ele mesmo não foi amado. Então houve muita recusa dos próprios discípulos. João foi o único que foi à crucificação. Olha bem, João foi o único que foi à crucificação. E o único que não teve morte grave. Morreu de velhice. Os outros todos passaram por suas crucificações. A cada um de seu modo, alguns crucificados mesmo, muitos crucificados mesmo. Né? Mas compreenderam a necessidade desse processo. E depois a consciência se expandiu e eles compreenderam a necessidade desse processo da crucificação deles. Então, amigos, é nesse sentido que aquela humanidade aprisionou, julgou, condenou, porque muitos dizem, não, foi Pilatos que condenou. Pilatos não condenou, Pilatos terminou condenando, Pilatos foi omisso. Mas Pilatos pôs para a comunidade julgar. Jesus ou Barrabás? Barrabás, queremos Barrabás. Então ele descrucifica Jesus. Foi uma covardia dele, porque isso incumbia a ele. Tanto que antes ele diz assim, que ele interroga Jesus e diz assim, eu não vejo culpa nesse homem. Eu não vejo culpa nesse homem. Mas enfim, essa é uma outra questão. Então, hoje, o que fazemos? Ainda não compreendemos Jesus e o crucificamos. Como crucificamos? Crucificamos quando não atendemos aqueles que são os pequeninos. Lembra quando ele diz isso? Ora, quando você faz a estes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Mas temos aos pequeninos,
Não estou dizendo todos, não é, amigo? Não estou falando de todos, eu estou falando genericamente no planeta. Né? Como não entendemos ainda a mensagem cristã, e estamos muito guiados pelos, né, os destaques, os elogios, os aplausos, aquilo que é midiático, né? E pessoas entram em crise, em depressões, etc., porque não se veem com o grau de importância que se imaginam ter, que é uma outra questão psicológica gravíssima. É patológico mesmo, é hipnótico esse processo. Isso é um processo hipnótico. É um processo de massificação, onde as pessoas, para serem importantes, elas precisam ser vistas, consideradas, destacadas, elogiadas, né? Ter proeminência midiática, etc. Todas essas coisas. Né? Na verdade, Jesus vai falar da simplicidade. Ele dá esse exemplo, ele propõe isso, né, da humildade. Ele faz mais, ele nasce na palha, ali entre os animais. E ele não fez só um discurso. Ele já programou aquela encarnação dele nascendo na palha. Só aí já é o profundo ensinamento. E morre na cruz. Mas ele é luz. Então ele vai dizendo a que serve a luz e manifestando toda a potencialidade de quando se sabe que é espírito e como os poderes de espírito atuam sobre a matéria. Então promovia curas, acalmava a ventania. Né? Lembram todos que convertia água em vinho. Tudo isso é manipular o quê? O que é material, o que é corporal, o que é elemento da natureza física. Mas é o espírito que faz isso, usando os seus poderes, o bom senso e o amor. E o amor. É isso que é essa mensagem que ele vem trazer. Por isso ele é luz. Ele não é luz para propor às pessoas apeguem-se à matéria. Não, não, não. Ao contrário. Ele diz, não acumuleis tesouros na terra, onde as traças corroem e os ladrões roubam. Acumuleis tesouro nos reinos dos céus, onde as traças não corroem, nem os ladrões roubam. E o reino dos céus, pergunta a Pedro, onde está, Senhor? Dentro de vós, Pedro. É o Espírito. Está na alma. Está na base da nossa alma, o reino dos céus. É lá que nós devemos nos dirigir. E ele conta várias parábolas, nos convidando a que nós ingressemos nesse reino de profundidade em nós. Mas o que fazemos? Crucificamos ele de novo. Mais observais esses meus mandamentos. Se me amais, mas o que fazemos? Desprezamos pessoas, ofendemos pessoas, não é? Cometemos maledicências, falamos mal das pessoas, destruímos reputações, né? Perseguimos pessoas. Tudo isso nós fazemos. Né? Isso, quer dizer, eu quero que vocês compreendam que existem as exceções. Se alguém que me escuta é exceção, não tome isso como para você. Né? Mas a regra que estamos vendo é um mundo em guerra. Né? Vemos um mundo de ambiciosos, de avaros, de pessoas graves, de pessoas indiferentes. Né? Onde muitos processos familiares são processos de perseguição entre membros da própria família. De abandonos e de esquecimentos. De fraudes, de inverdades, de falsos testemunhos. Né? Tudo por uma ambição monetária, uma ambição financeira. Portanto, bem distante dele, Jesus. Né? Jesus. Recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra no centro, onde o tema era Jesus nos salvou. Aí, em conclusão, eu dizia, não, Jesus não nos salvou. Jesus nos trouxe a salvação, o que é diferente. É muito diferente. Né? A salvação está no amor, na vivência do amor. Como Kardec vai dizer, que é o lema espírita, fora da caridade não há salvação. Veja como Kardec entende esse processo todo. Né?
Ele não diz fora do espiritismo, nossa salvação, ele diz fora da caridade. Por que da caridade? Porque a caridade é o amor concretamente vivido, é o amor praticado. É o bem que se quer, é o bem que se faz, é o bem que se realiza, é o bem que se deseja, é o amor ao bem, é a apologia ao bem. Né? É a benevolência, como está lá no Livro dos Espíritos, questão número 886 do Livro dos Espíritos. É a benevolência para com todos, inclusive os inimigos. Como Jesus dizia, né? Inclusive, amai os vossos inimigos, inclusive os inimigos. Né? É a indulgência, quer dizer, a compreensão, a aceitação do outro como o outro é. E o perdão das ofensas. Está lá, questão 886 traz esses 3 núcleos, como a caridade. E é o que Jesus apregou. Qual é a base da doutrina de Jesus? O amor. Mas o amor, pelo amor, amor idealizado, amor teorizado. Eu amo o mundo, eu amo as pessoas. Com a camisa toda branca, da paz. Não. O amor vivido. O amor praticado. É o amor meditado. Olha, eu fui mal com essa pessoa. Eu fui mal. Eu tenho que ir lá pedir desculpas a essa pessoa. Eu não posso fazer assim. Né? Não pode ser assim. Então é um grau de consciência que você desenvolve. E assim nós vamos avançando. Mas se eu estou ainda preso ao ego, à imagem, que vai morrer, porque tudo isso vai morrer. Essas coisas vão morrer. Né? Então, se eu estou preso a isso, eu ainda vou ter que ter várias reencarnações para compreender essa realidade. Né? Então, Jesus foi aqui e ali, amigos, para não ficar muito extenso essa nossa abordagem, foi aqui e ali, dizendo, manifestando quem ele era. Tanto que no próprio julgamento dele, ele vai esclarecer Pilatos sobre isso, mas antes um pouco ele já tinha dito, eu sou o caminho. O que é o caminho? Caminho é um traço de ligação entre 2 localidades. Localidade A, localidade B. Entre a localidade A e a B existe um caminho que liga essas 2 localidades. Para você sair de um para outro, você tem que passar pelo caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, eu sou aquele, o guia, né? O guia. O guia que vai conduzir o indivíduo àquele outra localidade. Ele está falando de ser o guia da criatura para chegar a Deus. Ele é o caminho. Nós precisamos ir com ele, percorrer com ele, nele. Caminho, você pisa no caminho. Precisamos, não é pisar em Jesus, mas estar com ele, transitar com ele. Nele. Transitar nele. Você transita no caminho. Nós transitamos em Jesus. E, portanto, com Jesus. Como? Se me amais, observais esses meus mandamentos. Que ele vai dizendo como é que se faz isso. O Sermão da Montanha é um belíssimo roteiro de como fazer isso. Está lá, todo o sermão é longo. Em Mateus, ele está do capítulo 5 ao capítulo 7, é bem longo. Mas quem disse que a tarefa é simples? A tarefa é a tarefa da própria transformação. Então me deram esse tema. Jesus nos salvou? Não, ele trouxe a salvação. Quem se salva é o próprio indivíduo, como? Se modificando sempre à luz do amor. Com o bem. Né? Com a caridade, como se trata muito em doutrina espírita a palavra caridade, que é o bem realizado. Mesma coisa. Então, é com essa expressão que ele diz, eu sou o caminho. A verdade, né? Por que ele diz a verdade? Porque todo aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Quem enviou ele? Deus. Que é a verdade? Deus é a verdade. A verdade é Deus. E tudo que Deus criou e que tem vida perene é a verdade. Então, as leis, a ordem, as leis que garantem a ordem, o espírito, a imortalidade do espírito. Estaremos vivos sempre, habitando corpos, saindo de corpos, entrando em corpos, reencarnando, desencarnando, mas estaremos, enquanto individualidade, espírito, ser pensante, um psiquismo pensante, um eu indestrutível, portanto imortal, estaremos sempre vivos. Deus quis que fosse assim. Quem
não acredita na reencarnação, não tem problema. Aí não acredita hoje, mas vai acreditar ao longo dos milênios lá pela frente. Em algum momento vai acreditar. Né? Então, nem que seja por outros fenômenos. Né? A mediunidade leva muitas pessoas a acreditarem na imortalidade e na reencarnação. Há muitos estudos sobre reencarnação. Olha aí. Né? Então ele diz, eu sou a verdade. Ele não diz a verdade está ali. Há muita discussão sobre isso, viu, amigos? Muitas pessoas entendem que ele não disse isso. Ele quis dizer, eu sou o caminho da verdade e da vida. Alguns dizem isso. Eu me filiou à corrente que diz, que entende que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a verdade aí não é a verdade que ele criou. É a verdade que é a expressão de Deus. Quando nós estivermos no grau crístico, quem nos vê, verá Deus. Verá Deus, verá essa verdade de Deus refletida em nós. Entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E a vida. Quer dizer, não, mas Deus criou a vida. Sim, mas todas as vezes que nós produzirmos e despertarmos vida em alguém, somos vida. Óbvio, isso é, na minha concepção, está óbvio o que ele está querendo dizer. Ele quer dizer, eu trago a vida. Tudo que você viver fora de mim, ou seja, fora de tudo que eu trago, daquele que me enviou e mandou transmitir a vocês, tudo que for assim, não é vida. Os vícios não são vida. Os vícios que nós temos, jogos, isso, aquilo, desregramentos, abusos, ociosidade, preguiça, as pessoas são viciadas em não fazer nada. As horas passam, um dia passa, 2 dias passam, uma semana passa, um mês passa, 10 meses passam, um ano passa, 5 anos passam, 10 anos passam, 30 anos passam, 40 anos passam. Se preocupam em ter o recurso para ir sobreviver. Alguns, outros nem tanto, ficam até atirados pela rua. Se colocam nessa condição. Né? Muitos se colocam nessa condição. Não vou dizer todos, mas muitos. Né? Então, amigos, é algo um pouco complexo isso aí. Eu estou dando uma aprofundada nesse tema aí para a gente perceber a profundidade de Jesus naquilo que é possível a gente alcançar. Né? Naquilo que é possível a gente alcançar. Né? Então, o que é que ele vai dizer? Eu sou a vida. Ser vida se dá toda vez que se promove vida em alguém. Paulo de Tarso captou isso. Paulo de Tarso captou isso. João Batista captou isso. Veja como, quando chega o momento de João sair de cenário, porque ele é o primeiro profeta do Novo Testamento, né? João Batista, viu? Não é João Evangelista, não. João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele batizava com água, mas aquele Jesus, que era o enviado, era o Messias, e iria batizar com o quê? Com o Espírito Santo. E com fogo. Né? É assim que ele se refere? Fogo. O fogo é que destruía tudo, né? Então, o fogo da revelação. O fogo que ativa a consciência. Jesus veio para ativar a nossa consciência. Que consciência? Consciência crística. Só um Cristo pode ativar e disparar o processo crístico de todos nós. Não há como o espírito da minha pequena elevação promover o processo crístico de alguém. Não sou Cristo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar algo que eu ainda não tenho? Tenho em potencialidade, mas não tenho manifestado. Não está manifestada essa potência. Vai levar muito tempo. Primeiro eu preciso manifestar outras tantas potências, o amor é a principal delas, né? Para chegarmos ao ponto do amor incondicional, que é o amor que o Cristo veio trazer e que nós não temos. Porque separamos, julgamos, dividimos, punimos, perseguimos, diminuímos pessoas,
desqualificamos pessoas. Não amamos. Não amamos no sentido incondicional. Não é? Então, amigos, eu queria deixar assim essas breves reflexões sobre esse tema. Eu acho que o tema é um tema que demanda muitas outras tantas reflexões, mas trazer isso, esse pequeno e breve olhar sobre Jesus, né? Que está conosco. Notem, o Cristo. E eis que ficarei convosco até o fim dos tempos. Os tempos da nossa evolução, os nossos tempos crísticos, até alcançarmos a etapa crística. Né? E ele zelará por todos os nossos processos, porque ele é o nosso irmão querido e que nos ama muito e que cuida muito de nós, responsável por todos os processos de desenvolvimento espiritual no planeta Terra. Quando eu digo no planeta Terra, eu não digo só encarnados. Nós sabemos que existem faixas vibratórias superpostas, né? Onde existem cidades espirituais, colônias espirituais, toda uma dinâmica muito grande do mundo. Está no corpo físico, está limitado, está comprimido numa condição muito incômoda, porque a realidade nossa de espírito é de espírito livre, seu corpo. Nós estamos vindo ao corpo para desenvolvermos potencialidades compatíveis com esse nível vibratório aqui. Né? A reencarnação tem outras finalidades, mas em síntese é para esse desenvolvimento. Tanto que as encarnações são curtas. 50 anos, 40 anos para um, 30 para outro, 90 para... É muito curta. Por que 80 anos, 70 anos? Muito curta. Nada. Nada. Né? Rapidamente somos tirados, voltamos ao mundo espiritual, reavaliamos a reencarnação, fazemos um novo planejamento reencarnatório e voltamos. Olha, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso. As experiências necessárias vão ser essa. As pessoas que podem me auxiliar também reencarnarão, são esses. Isso você já não vai ter mais, uma limitação importante, porque você vem cometendo desregramentos muito grandes se você tiver acesso a isso. Enfim, tudo que compõe o planejamento reencarnatório que o Espiritismo explica muito bem. Tá certo? Há obras muito interessantes, psicografias de Chico Xavier e de outros, através de espíritos que vieram esclarecer toda essa dinâmica do nosso processo evolutivo. É isso aí, amigos. Muito obrigado pelo convite, espero ter colaborado de alguma forma. Jesus nos abençoe o trabalho de todos vocês na seara do bem. Paz para todos.